Olá, minha galera, como é que estamos? Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas e hoje a aula era um pouco diferente. Ao invés de eu estar no quadro, eu vou estar sentado aqui na cadeira, porque a gente vai falar sobre os top 5 assuntos mais relevantes da prova da ESA. Na verdade, deveria ser o top 6, porque a prova da ESA normalmente ela tem até 6 questões de geografia. Lembrando que são 12, né, de história e geografia, normalmente eles fazem 6 e 6, né? 6 de geografia e 6 de história. Então, a gente vai fazer uma análise aqui, no geral, da prova da ESA, e essa análise, basicamente, ela vai estar dividida em aproximadamente 2 momentos, tá? Quais são esses 2 momentos? Primeiramente, a gente vai analisar a prova de 2006 até a prova de 2022. Se eu fizer uma contagem aí, eu não sei se eu estou certo, não sei se eu estou errado, mas será aproximadamente 16 ou 17 provas. Eu acho que são 17 provas, porque é intervalo fechado. Para quem é brabo em matemática sabe do que eu estou falando. E depois a gente vai fazer, como é uma quantidade de análises muito grande, 17 anos, a gente pode acabar perdendo algumas minúcias dos últimos anos. Então eu também farei uma análise da prova de 2018 até a prova de 2022, a última prova. Então, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. 5 anos de análise. Ou seja, a gente vai fazer tanto a tiragem total, desde lá de 17 anos atrás, até uma análise das últimas provas. Então, a gente consegue até dizer da seguinte forma. A gente vai analisar o que caiu, o que cai mais na prova da ESA e o que tem caído mais na prova da ESA. Fica até mais fácil pensar dessa forma, entende? O que mais tem caído na prova da ESA, a gente vai olhar mais nesse momento aqui, ó. Momento 2018-2022. E o que mais cai aí, a gente pega a tiragem ao máximo aí de 17 anos de prova. Tranquilo? Então, vamos aqui, vamos aos focos e vamos começar a análise. Por alguns momentos eu vou estar saindo aqui da webcam só para poder mostrar a imagem no total, tá? Já vamos começar fazendo isso, mas antes eu vou explicar para vocês como acontece cada um dos processos. Então, deixa eu apontar aqui para vocês. Logo aqui, ó, deixa eu marcar como apontadora laser. Aqui eu tenho todos os assuntos de acordo com as aulas que você assistiu. São 27 aulas, então são 27 linhas. Então, todas elas vão estar divididas igualmente de acordo com as aulas, tá? Aqui está o padrão acumulativo. Como assim, ó? Em 2006 tivemos uma questão de território brasileiro, da aula sobre território brasileiro. 2007 não tivemos, tá vendo que continua com 1 porque é acumulativo. 2008, 2009, 2010 tivemos mais uma questão, então acrescentei aqui o 2. Em 2015 tivemos mais uma questão, acrescentei aqui o 3. Ou seja, aqui em 2022, uma questão sobre fusos horários, lá a parte do território brasileiro. Aí eu acrescentei aqui o 4. Ou seja, aqui a gente vai ver o padrão acumulativo. Com isso, nessa coluna última aqui, ó, a última coluna, 2022, ela vai mostrar o total de questões que apareceram do começo da análise até agora. Isso na análise de 17 anos, tá? Então a gente vai analisar ponto a ponto aqui, ó. Se a gente, e aí eu vou buscar me colocar aqui um pouco no meio da tela para que a gente veja o total acumulativo. Se a gente for muito criterioso, a gente vai ver que o assunto que mais caiu com 11 questões estão climas e massas de ar. Depois vem vegetações brasileiras. Mas só que vegetações brasileiras, muitas das vezes, se mescla ao assunto de domínios morfoclimáticos, esse setzinho aqui, ó. Então, na verdade, por muitas vezes, domínios e vegetações estão inclusos ali um com o outro. Se a gente fosse extremamente pragmático, a gente colocaria vegetação e domínios morfoclimáticos
na mesma banca, no mesmo subgrupo, por assim dizer. Assim ele saltaria para 17 questões. Então seria o assunto ali de vegetações e domínios morfoclimáticos, o assunto mais comentado. E depois vem o assunto de climas e massas de ar. Quero dar uma reparada aqui com vocês que climas e massas de ar, desde o ano, se a gente pode botar desde 2013, a gente quase não tem um intervalo de mais de 2 anos, né, sem cobrar a prova. 2013, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 2022, o assunto de clima, ele se mesclou ali com o assunto sobre problemas ambientais, que eu marquei aqui como esse 1, justamente que foi o assunto sobre inversão térmica. Então foi um assunto de clima, no Eustáquio de Sena está como clima essa partezinha, porém, entretanto, todavia, eu coloquei nas minhas aulas, porque eu explico nas minhas aulas em problemas ambientais. Então, ali você consegue ter uma noção aqui do complexo do geral. Então, 17 questões, 11 questões, depois nós vamos vir com 9 questões só sobre demografia. Só sobre demografia. Claro que se a gente for extremamente pragmático, você vai estudar muita demografia. E sim, desde 2017, 2018, 2019, 2020, a gente está tendo questão sobre demografia. Então, demografia, ele é um assunto em alta nos últimos anos e eu vou marcar isso daí para vocês, tranquilo? Então está aqui o complexo geral, o total, né, como eu posso colocar aqui, ó, está o geral na linha de 2022 do somatório. Eu vou desaparecer aqui da tela para que você consiga justamente verificar a tabela inteira, tá? Ó, e aí eu vou fazer alguns apontamentos aqui para que vocês consigam fazer uma análise um pouco mais corretinha, tá? Então, dá uma olhada aí, tô voltando. Se liga. Vamos voltar aqui ao próximo ponto aqui que eu vou falar com vocês. Olha, aqui tá um gráfico, e esse gráfico pode parecer um pouco embolado para vocês, tá? É o gráfico que vai mostrar justamente as taxas de vai mostrar o número de questões. Desse gráfico aqui, eu gerei um gráfico que é o gráfico de linhas de tendência, tá? Se você, por exemplo, estudou matemática, né? Você tem que ter estudado matemática, você pelo menos viu duas equações, as equações chamadas de equações de funções lineares, a função linear, que é o tal do ax mais b, e eu coloquei isso em uma linha de tendência linear. Me interessou muito esse Azinho aqui, que mostra justamente o meu coeficiente angular. A partir desse coeficiente angular, eu consegui ter uma noção dos 17 anos, aquilo que mais caía em termos à prova, tá? Esse coeficiente angular, aquele que mostrava o maior coeficiente angular no geral, mostrava que ele tinha a maior linha de tendência. Então, com isso, eu criei uns padrões, entende? Justamente das linhas de tendência que eram maiores para as linhas de tendência que eram menores. É óbvio que eu ainda tinha que fazer uma análise mais severa do que tem caído, porque isso vai pegar uma análise de 17 anos. Então, posteriormente, eu joguei uma linha de função de segundo grau. A função do segundo grau, ela marca justamente o ax ao quadrado mais bx mais c. A gente tinha pegado apenas a função linear, que era esse bx mais c aqui. Mas com o quadrado, no final, eu consegui ver aonde estava a curva de ascensão dela. Se a curva estava muito lá para trás, quer dizer que o assunto há muito tempo ele não é amplamente cobrado. Agora, se a curva estava mais recente, eu vi que o assunto ele era mais amplamente cobrado. Então ali eu quis ver justamente a distância da curva entre 2006 e 2022. Com isso, eu consegui criar uma tabela justamente daqueles assuntos que mais têm caído, menos têm caído e os assuntos mais importantes. Mas aqui ainda é uma análise de 17 anos, tá?
Assim, eu criei alguns apontamentos aqui sobre possíveis, né, assuntos de como eu posso dizer, possíveis assuntos de que mais podem cair e menos podem cair. Então, respira aqui para mim. Os que estão em verde seriam as minhas apostas. Então, formação territorial brasileira 1, climas e massas de ar 2. Domínios morfoclimáticos e vegetações brasileiras, vou botar os dois como 3, por quê? Porque os dois normalmente estão incluídos ali um com o outro nessa análise. Hidrografia, ele está justamente alinhado a isso daqui, ó, políticas energéticas e energia. Vamos ser criterioso aqui, ó. Vem uma questão de políticas energéticas em 2017, uma questão sobre fontes não renováveis em 2019, uma questão mantém-se 2020 sem nenhuma questão, mantém-se 2021 sem nenhuma questão e vem mais uma questão aqui em 2022. Sendo que, se eu olhar aqui para cima, vocês vão ver que em 2020, por exemplo, eu tenho crescimento de uma questão de hidrografia. Sendo que o assunto de hidrografia, ele normalmente está linkado com os potenciais energéticos de bacias hidrográficas. Então, se eu colocar energia como assunto que ele pode vir a cair, porque se a gente for muito criterioso, desde 2018 é 1, 2, 3, 4, ou seja, das últimas 5 provas, 4 provas caíram, eu diria que hidrografia e energia está dentro do mesmo grupo. Então, se eu jogasse o grupo de energia aqui como 4, eu poderia jogar a hidrografia também como 4, porque ele veio mesclado na matéria. Entende qual é a ideia? Segura. Conceitos demográficos vêm como 5. E aí, Nordeste e Amazônia eu vou colocar como 6. Suave. Então, se eu tivesse que pegar os top 5 pela análise geral, nós teríamos esses top 6, né? Melhor falando aí. Mas eu quero dar alguns apontamentos naqueles que estão em amarelo. Então eu vou buscar aqui, ó, justamente uma outra cor. Vou botar esse... deixa eu ver que negocinho é esse. Eu acho que é um roxo. Os que estão amarelo, como esse daqui, ó, políticas ambientais. Políticas ambientais, nós tivemos um olhar... começando em 2017, uma questão. Depois nós tivemos uma outra questão em 2021 e uma outra questão em 2022. Nas duas últimas provas, ela chamou atenção. Então, aqui eu coloco um asterisco. Uma outra que entra como asterisco também é a estrutura agrária do Brasil, ela entra como um possível asterisco, mas olha que interessante, nas duas últimas provas ela também foi amplamente cobrada, assim como também o setor de neoliberalismo e distribuição industrial brasileira. Então, aqui eu consigo dar o top 6, mas eu alerto sobre alguns tópicos que são esses daí que eu coloquei em asterisco, suave. E os que estão em vermelhos? Olha, os que estão em vermelho são aqueles que mostraram uma taxa de crescimento muito lá atrás. Então são os assuntos de fato menos recorrentes na prova da ESA. Olha que engraçado, urbanização está dentro dessa brincadeira. Urbanização está dentro dessa brincadeira como um dos assuntos menos cobrados. Não estou dizendo que você não deve estudar, estou dizendo que ele não é tão cobrado assim dentro da sua análise geral dos últimos 20 anos. Suave, assim como solos, assim como relevo brasileiro e climatologia geral, ele não é tão cobrado assim. Brasil, Mercosul, sobre Mercosul nós nunca tivemos uma questão, né? Tivemos uma questão sobre Unasul, tivemos uma questão sobre IRSA, e tão somente. Então meio que aí eu criei o top 6 dos últimos anos, mas eu quero fazer uma análise um pouco mais minuciosa com vocês. Segura aí. Aqui está a nossa análise justamente dos últimos 5 anos.
Então se liga aqui, ó, a nossa análise dos últimos 5 anos. Aqui eu estou pegando de 2018 até 2022 e olha que análise, ó. A gente tem o somatório de 4 questões de massa de ar, território brasileiro e formação territorial brasileira, das 5 últimas provas, 3 questões. 3 questões também sobre dinâmicas migratórias. Se eu puxar fontes energéticas, políticas energéticas, tem 3 questões aqui, mais aquela de hidrografia, 4 questões. Então mantém-se o padrão nos últimos anos. Mas eu quero alertar sobre essa daqui, ó. Região Nordeste e região Amazônica. Irmão, das 5 últimas provas nós tivemos 5 questões. Região Nordeste e Amazônia é obrigatório para vocês. E é isso que eu aponto aqui, ó. Olha o revezamento Nordeste e Amazônia. Em 2022 tivemos aquela questão sobre a chamada Zona Franca de Manaus. Suave. 2021 tivemos uma questão justamente sobre o Nordeste brasileiro e as suas 4 sub-regiões. Bonitinhos aqui para você. 2020 tivemos mais uma questão, então, ó, 2022, 2021, 2020 tivemos uma questão a respeito da superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia e a sua divisão em Amazônia Oriental e Ocidental. Mais uma questão sobre a Amazônia. 2019, uma partezinha que está no Demetrio Manioli, na partezinha sobre políticas ambientais territoriais da Amazônia. Toma aí a questão justamente. Em 2017, mais uma questão sobre região amazônica. Irmão, a Amazônia e Nordeste é obrigação. Vou falar novamente, é obrigação. E alguns pontos. 2022 foi um ano fora da curva. Eu tive uma prova com textos extremamente grandes e alternativas pequenas, tá? Alternativas pequenas e textos grandes. Normalmente estava acontecendo meio que o inverso. Foi uma prova mais fácil, extremamente conteudista, de geografia geral. Tivemos questão sobre intemperismo, questão sobre agricultura itinerante, que é geografia geral. A prova, nos últimos anos, tem se dado uma especializada. Agora aparecem imagens afirmativas para você dizer qual é verdadeira e qual é falsa, e alternativas aumentaram os textos nos últimos anos. Esquece 2022. Quero dar um destaque, tem 2 questões que foram anuladas. Uma questão sobre transportes e uma outra questão sobre neoliberalismo. E isso daí quebrou a nossa cadeia de análise. Então, nem coloco o transporte como uma das questões mais vigentes, tá? Então, só para dar uma olhada. Então, se eu tivesse que escrever aqui o meu top 6, vamos ao top 6. Em energia, o meu top 6 em climas do Brasil, e aí massas de ar também. Aqui eu vou botar hidrografia, tá? Aqui tem uma veia de hidrografia, como eu expliquei para vocês. Região amazônica e nordestina. Suave. Questões sobre demografia. Questões sobre vegetação, apesar de na análise geral ela aparecer, nos últimos 5 anos ela não aparece como um assunto extremamente importante. Então aqui eu vou colocar um pequeno parênteses, tá? E aí eu venho com a parte de formação territorial e território brasileiro, tá? Então, feito uma análise certinha para vocês, estou trazendo cada um dos pontos bonitinhos para vocês das 6 questões que eu acho que vale a pena você dar uma papiradinha. Volta lá às imagens,
tudo que foi colocado anteriormente para que você veja ponto a ponto do que foi analisado e você não perca tempo nessa semana aí de papiro intenso para a prova da ESA. Lembrando que essa análise é feita no ano de 2022, antes da prova que vai acontecer no ano de 2022. Então, fique de boa, pode ser que você esteja vendo esse vídeo depois, mas aí a gente tem um vídeo justamente para tentar atualizar cada um dos pontos. Galera, beijos e abraços, espero que você tenha curtido demais essa aula e que você consiga fazer uma boa prova e amassar, e vamos que vamos. Valeu, galera, beijos e abraços, estamos juntos e até mais.